Graça e paz, meus irmãos. Nós, no último final de semana, tivemos a oportunidade de estar retornando de maneira muito limitada nossos trabalhos públicos. É claro que nós não gostaríamos que fosse assim, nós gostaríamos de ter toda a igreja reunida, mas nós precisamos ainda nos adequar às determinações do decreto municipal. Por isso, entre as opções de não retornar e retornar parcialmente com as organizações, essa foi a melhor solução que nós conseguimos, retornar parcialmente através da reunião das organizações. E ainda que você não habitualmente esteja se reunindo com as organizações nas terças, você pode fazer isso aos domingos. Nós tivemos um trabalho, a reunião com as irmãs na MCM, logo depois nós tivemos a reunião com os homens e na parte do final da tarde, início da noite, nós tivemos a reunião com os jovens. É o que pode ser feito no momento. Nós esperamos que essa abertura ela possa aumentar, é claro, com toda a segurança, para que nós possamos estar juntos com um grupo maior de irmãos. Nós sentimos falta de estar com os irmãos. No domingo nós tivemos a alegria de ver presencialmente alguns irmãos, mas muito restritos, sem poder cumprimentar fisicamente, aperto de mão, abraço. Mas nós também sentimos falta de alguns irmãos que não podem estar, fazem parte do grupo de risco, e nós ansiamos que esse momento chegue também para todos os irmãos, para toda a igreja estar presente. Hoje nós vamos continuar as mensagens sequenciais no Evangelho de Marcos, no início do Evangelho, que nos mostram quem é Jesus. Nós já vimos a primeira mensagem no último vídeo e hoje nós vamos à segunda mensagem. A primeira mensagem está em Marcos capítulo 1, de 40 a 45, e essa segunda mensagem em Marcos capítulo 2, dos versos 1 a 12. E eu leio para os irmãos. Nos diz assim: alguns dias depois, ou seja, na sequência, depois que Jesus ele purificou o impuro, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Lembra que ele havia dito que foi para isso que ele veio, para anunciar o Evangelho, para pregar em todos os lugares. Então chegaram, versículo 3, alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. A narrativa anterior, ela nos mostra uma verdade maravilhosa, uma verdade poderosa, a verdade de que Jesus é aquele que tem poder
para purificar o impuro. E essa verdade é maravilhosa porque é maravilhoso seguir a Jesus sabendo que Ele nos purifica de toda a nossa impureza espiritual. Mas o seu maravilhoso poder, ele continua se manifestando. À medida que ele sai pelos lugares, pelos vilarejos, pregando o Evangelho, coisas maravilhosas acontecem. A mensagem do Evangelho, ela nos ensina agora que Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. Jesus, nós vimos na narrativa anterior, é aquele que tem poder de purificar o impuro, e agora Marcos nos diz que Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. E de novo, nós encontramos nessa narrativa Jesus fazendo aquilo que veio fazer. Ele estava fazendo a sua obra de costume, pregando a palavra. As pessoas se aglomeravam enquanto ele lhes ensinava. E à medida que ele os ensinava, ele também realizava milagres. E aqui ele realiza mais um desses milagres maravilhosos. Mas o que nós podemos aqui perceber claramente é que ele pretendia mostrar algo muito além através desse milagre. Não foi apenas um milagre sendo realizado para a satisfação dos espectadores, ou apenas um milagre pelo milagre. Jesus ele desejava mostrar algo através desse milagre, porque a maneira como ele procedeu o milagre é uma ilustração maravilhosa que Jesus usou para mostrar o seu poder e a sua autoridade para perdoar pecados. Ele mesmo pergunta aos líderes que ali estavam: o que é mais fácil? Dizer a esse paralítico: toma sua maca e anda, ou perdoados estão os seus pecados? É claro que seria muito mais fácil, se fosse apenas o milagre em si, ele dizer ao homem: toma sua maca e vai, anda. Mas ele operou o milagre dessa maneira, dizendo: perdoados estão os teus pecados, o que não era a maneira mais fácil de se fazer. Ele disse isso para ensinar, para mostrar o propósito daquele milagre. Era exatamente para mostrar que ele é aquele que tem o poder de perdoar os pecados. E eles perguntam: quem pode perdoar pecados senão Deus? É exatamente isso que Jesus está mostrando. O ensino desse milagre, ele tem produzido até hoje os resultados pretendidos por Jesus naquele dia. Há muito que nós podemos aprender aqui, e nós podemos fazer aqui pelo menos 3 destaques, e vamos ao primeiro desses destaques. Primeiro nós temos um alerta. E qual é esse alerta? É o perigo dos privilégios recebidos não usufruídos. Jesus está falando, Jesus está realizando a sua obra. Privilégio maravilhoso ter o próprio Deus trabalhando na nossa vida, trabalhando nesse mundo tão insignificante diante da grandeza dele. Nós temos o privilégio, o acesso à palavra de Deus, aos testemunhos de Deus, mas como tudo isso tem sido usufruído por nós? Como essa luz que está sendo incidida sobre a terra todos os dias está sendo aproveitada por cada um de nós? Esse é o primeiro destaque: perigo de privilégios recebidos não usufruídos. Veja os versos 1 e 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Parece que nenhuma outra cidade da Palestina tenha usufruído tanto da presença do nosso Senhor durante o seu ministério terreno quanto Cafarnaum. Foi para Cafarnaum que Jesus se mudou ao deixar Nazaré. Foi em Cafarnaum onde muitos dos seus milagres foram realizados e onde muitos dos seus sermões foram pregados. Mas nada do que Jesus disse e nada do que Jesus fez
parece ter produzido qualquer efeito no coração daquelas pessoas. Eles se juntavam para ouvir Jesus, conforme nós vemos aqui no versículo 2. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Mas mesmo assim, aquelas pessoas não se converteram. Sabe o que Jesus disse a respeito dessas pessoas, dessa cidade? Ele disse em Mateus 11, 23 e 24: E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. E há um grande alerta, há um grande aviso aqui para todos nós. As pessoas de Cafarnaum ouviram a mais pura pregação da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, eles viram o ensino confirmado através de grandes milagres. Mas mesmo assim, permaneceram mortos em seus delitos e pecados, não se arrependeram, não deram ouvidos e não aprenderam com o que Jesus lhes mostrou. Isso nos ensina que parece que não há nada que endureça tanto o coração quanto o ouvir regularmente o Evangelho e ao mesmo tempo preferir servir ao pecado, ao mesmo tempo preferir servir ao mundo. Parece que não há nada que endureça tanto o coração quanto ouvir o Evangelho dia após dia e se tornar insensível a ele, não dar ouvidos a ele. Então é preciso muito cuidado para não seguir por esse caminho. Se há uma oração que nós devemos fervorosamente fazer, é: Senhor, livra-me da dureza de coração. Esse é o primeiro destaque, o perigo de privilégios recebidos não usufruídos. Mas em contraste com esse alerta, nós temos o privilégio das aflições transformada em bênção. Olha, se por um lado há privilégios não usufruídos, por outro lado há o privilégio da aflição, que é transformado em bênção. Olha o que nos diz do verso 3 ao 5. Diz assim: Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Pense na situação desse paralítico incapaz, dependente. Esse homem foi transportado em sua maca por 4 bons amigos, e ele foi baixado bem no meio do lugar em que Jesus estava pregando. Jesus viu sua condição e imediatamente lhe trouxe alívio. Restaurou a saúde dele, restaurou as suas forças físicas. Mas ele fez muito mais do que isso. E ele deu àquele homem algo muito mais importante e muito mais precioso do que isso. Jesus concedeu-lhe uma bênção muito maior, o perdão dos pecados. E aquele homem que foi levado muito dependente, aquele homem que foi levado incapaz, tanto no corpo quanto na alma, ele retornou cheio de alegria e restaurado fisicamente, espiritualmente. Sem aquela paralisia, pense comigo, muito provavelmente aquele homem, ele teria vivido e morrido na ignorância sem jamais ter sido conduzido a Jesus. Talvez sem aquela paralisia ele estivesse naquele dia cuidando dos seus afazeres, cuidando das suas terras, do seu gado, do seu comércio, seja lá o que fosse. E ele não teria sido atraído
ao favor do Senhor Jesus Cristo. Sem a paralisia, talvez ele nunca tivesse sido conduzido a Cristo, talvez ele nunca ouviria essas palavras maravilhosas que nós encontramos no versículo 5, ditas pelo Senhor Jesus Cristo a ele: Filho, os seus pecados estão perdoados. E aí nós perguntamos, o que na verdade foi aquela paralisia? Aquela paralisia, na verdade, foi uma bênção para aquele homem. O mal físico, na verdade, foi o começo da vida eterna para a sua alma. E não há nada mais importante do que isso. Nós sabemos que tudo que é físico e material passará, mas nós temos uma alma imortal. E esse homem, por causa de um mal físico, ele foi conduzido a Cristo e recebeu um benefício eterno. E essa também tem sido a experiência de muitos e muitos. Muitos têm aprendido sabedoria através das aflições. Muitas perdas nessa vida têm se transformado ou têm sido transformadas em benefícios para a eternidade. Sofrimentos e aflições têm conduzido muitas pessoas para mais perto de Cristo. Sofrimentos e aflições têm feito com que muitos busquem a Deus através das Escrituras. Sofrimentos e aflições têm conduzido muitos a uma vida de oração mais intensa. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, 71. Ele diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Depois de extrair a lição, ele diz: olha, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse a palavra do Senhor. O ensino prático aqui é que nós não devemos murmurar por causa das aflições, porque cada tristeza, cada aflição é uma graciosa mensagem da parte de Deus. E essa mensagem bendita da parte de Deus, ela tem o propósito de nos aproximar um pouco mais do Senhor. Esse momento de aflição que o mundo está vivendo, não tenha dúvida, é uma graciosa mensagem da parte de Deus, com o propósito de nos aproximar um pouco mais do Senhor. É uma aflição que é transformada em bênção. Então, cuidado para não desprezar as grandes bênçãos disfarçadas de aflições que nos são dadas. A igreja está gemendo, sim, a aflição entre toda a terra ou na terra, sim, mas eu não duvido nem por um momento sequer que essa é uma graciosa mensagem da parte de Deus para nos aproximar um pouco mais dele. Não desprezemos essas bênçãos disfarçadas de aflições. Terceiro ponto a ser destacado aqui, e último, é o poder de abençoar com a dádiva do perdão dos pecados. Poder do nosso Senhor de abençoar não só fisicamente, não só para esse momento, mas com o perdão dos pecados para toda a eternidade. Verso 6 ao verso 12 nos diz: estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. E aqui está o grande ensino por trás desse milagre. Aqui está o que Jesus ele quer ensinar a nós até hoje, a mensagem que é transmitida a nós até hoje através desse milagre.
Marcos agora, ele identifica Jesus como aquele que tem poder para perdoar pecados. O nosso Senhor, ele disse ao paralítico no verso 5, filho, os seus pecados estão perdoados. E ele disse isso com um propósito. Ele tinha o poder de perdoar pecados e ele deixou isso claro. Ele disse no verso 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O que isso significa? Significa que é algo que ninguém mais pode fazer senão Deus. Nenhum anjo pode perdoar pecados, por mais poderoso que ele seja, por mais elevada que seja a sua posição celestial. Não pode perdoar pecados, nenhum homem pode perdoar pecados. Por mais espiritual, santo, dedicado a Deus que seja, nenhum homem pode perdoar pecados, nenhum líder religioso em qualquer denominação nessa terra, nesse mundo pode perdoar pecados. Nenhuma igreja tem o poder de perdoar pecados. E aí nós devemos declarar que Jesus está disposto a perdoar pecados, mas ninguém mais pode perdoar pecados por sua própria autoridade. Só Jesus. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Isso foi colocado nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados para a salvação eterna da nossa alma. O ensino é que Jesus é o nosso único e grande sumo sacerdote. É aquele que faz oferta de sacrifício aceitável diante de Deus por nossa culpa, para que a ira de Deus seja aplacada diante do nosso pecado. Jesus é o nosso único e perfeito sumo sacerdote, sendo ele também o sacrifício pelos pecados. Ele ofereceu o sacrifício perfeito, a ponto de não ser necessário que se repita mais esse sacrifício. Ele morreu de uma vez por todas, oferecendo o sacrifício perfeito diante do Pai. Prova de que seu sacrifício foi aceito é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós fomos justificados pela sua ressurreição. O Senhor Jesus Cristo nos perdoa através do seu sacrifício quando a ele vamos em arrependimento e fé. Nele, somente nele que nós devemos buscar perdão para os nossos pecados. Nenhum anjo, nenhuma pessoa, nenhum líder espiritual, nenhuma denominação, nenhuma igreja. É só em Jesus Cristo. Jesus é o sacerdote que nós precisamos, porque ele é poderoso para absolver e ele tem um coração amoroso, sempre disposto a salvar. Isso significa que ele pode e significa também que ele quer. É maravilhoso. Já conhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote? Essa é a pergunta que devemos fazer. Nós já apelamos para ele, para o perdão dos nossos pecados? Já buscamos nele a nossa absolvição? Porque todos estamos condenados em pecado, assim nos diz as Escrituras. E só em Cristo nós temos o perdão, a absolvição, a libertação, a remissão dos nossos pecados. Se nós ainda não fomos em Cristo, continuamos em nossos pecados, porque não há perdão em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção, precisamos ir a Jesus em arrependimento e fé e ouvir dele essas palavras maravilhosas: Filho, os teus pecados estão perdoados. Só ele pode dizer essas palavras maravilhosas com autoridade. E são essas as palavras que trazem paz ao nosso coração. Quando nós ouvimos essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa alma se aquieta e nós podemos descansar na certeza de estarmos agora em paz com Deus e de termos garantida a nossa vida eterna no céu. Você crê que Jesus é aquele que tem o poder de perdoar os pecados? Ele diz que pode. Jesus tem o poder de perdoar pecados. Isso quer dizer que Jesus tem para nós algo muito melhor do que
o que muitas vezes nós pedimos. Jesus, ele tem para nós algo muito melhor do que o que muitas vezes procuramos. Sim? Ele tem para nos dar algo melhor do que pedimos, algo melhor do que nós procuramos. Aquele paralítico tinha um desejo muito grande de estar na presença de Jesus. Ele não queria apenas vê-lo de longe, ele não queria apenas ouvi-lo de longe, ele queria estar aos seus pés. E por isso, ele foi levado até a presença do Senhor Jesus Cristo e recebeu muito mais do que ele esperava. Naquele dia, ele esperava receber cura física, mas ele saiu dali, fisicamente restaurado, mas principalmente, ele saiu um novo homem em sua alma, perdoado em seus pecados. Aquela enfermidade física era apenas uma ilustração da sua condição espiritual, paralisado, impotente, incapaz. Mas bastou uma palavra de Jesus para que aquele homem, naquela situação, se levantasse e prosseguisse na sua vida. Filho, os seus pecados estão perdoados, disse Jesus. Não perca a oportunidade de ter seus pecados perdoados pelo Filho de Deus. Talvez você o tenha buscado por um motivo específico, talvez uma dificuldade física, talvez uma dificuldade emocional, talvez uma privação material. E é bom que você tenha buscado Jesus na sua necessidade, mas talvez você o tenha buscado ou esteja buscando por alguma necessidade específica, mas creia, Ele pode te dar muito mais. Creia, Ele pode. Creia, o coração dele é amoroso, sempre pronto para perdoar. Jesus é aquele que tem poder de perdoar pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus perdoador. Muito obrigado pelo perdão que há no sangue de Jesus vertido na cruz. Obrigado porque esse sangue é poderoso para nos perdoar os pecados. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos descansar na certeza de que ao ouvir essas tuas palavras, indo a Cristo em arrependimento e fé, e quando ouvimos, filho, seus pecados estão perdoados, a nossa alma, ela pode descansar na mais preciosa certeza de que o Senhor nos acolheu e nos mantém em segurança para toda a eternidade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor veio até nós. Obrigado porque o Senhor se revelou e muito obrigado porque o Senhor nos aceita em seu convívio através do perdão oferecido. Obrigado, meu Deus, abra os olhos do nosso coração para que nós possamos ver as maravilhas dos milagres operados pelo Senhor e ver os maravilhosos ensinos que estão por trás de todos esses sinais e milagres. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que tem o poder de purificar o impuro e te louvamos porque o Senhor também é aquele que pode fazer muito mais, o Senhor é aquele que tem o poder de perdoar pecados. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada coração contrito, arrependido nesse momento de seus pecados, e que o sangue precioso do nosso Senhor seja vertido sobre essa vida, trazendo perdão e nova vida. Que essa vida seja erguida da sua incapacidade, que agora prossiga de cabeça erguida, andando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Ajuda-nos, meu Deus, em nossas dificuldades. Ajuda-nos a não desprezar tantos privilégios e ajuda-nos a ver as bênçãos disfarçadas através de aflições. Sobretudo, tendo sempre no coração a certeza de que o Senhor é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Maravilhoso saber disso, porque somos falhos, somos pecadores e é maravilhoso saber que o Senhor tem o poder de nos perdoar e o coração do Senhor é desejoso de fazer isso. Muito obrigado. Receba mais uma vez a nossa vida, a nossa gratidão. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu bondoso rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre cada um de nós, que aqui
se encontra ouvindo a sua palavra, que nós possamos ver o seu rosto resplandecendo sobre nós e que o Senhor nos dê a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma terceira mensagem que completa essa sequência. Jesus é aquele que tem poder de purificar o impuro. Jesus é aquele que tem o poder de perdoar pecados. Se Deus nos permitir, nós veremos a finalização dessa série progressiva. Que Deus te abençoe mais uma vez.